existe sim a possibilidade de fortes manipulações ainda pela frente, ainda, na minha opinião, não acabou as manipulações, tá? Mas eu quero mostrar uma coisa legal aqui para vocês, tá? Senhores, então nós estamos aqui com o Bitcoin em cunha ascendente não, em canal de alta, tá? Canal de alta. Hoje testando a metade do canal, então toques anteriores, em topos anteriores, com continuação do que? De alta, tá? Hoje, para quem é iniciante, as pessoas vão tentar vender achando que o mercado vai despencar a qualquer momento. Essa é uma meia-verdade. É uma meia-verdade, tá? Por que é uma meia-verdade? Porque nós continuamos com uma tendência de alta, sim. Se você pegar o gráfico semanal aqui, o preço do Bitcoin no semanal, ele continua subindo, continua entregando mais alta, continua com padrão de continuidade de alta no semanal, então não tem topo, tá? No semanal ainda não tem topo. E eu entendo que não vai ter topo ainda esta semana, tá? Mas o que eu acredito que vai acontecer, tá? Me baseando numa projeção do que geralmente acontece com movimentação de manipulação no mercado. Percebam que, na mesma velocidade que o Bitcoin caiu na segunda e na terça-feira e todo mundo se cagou nas calças, inclusive Joe, nós tivemos uma alta hoje que recuperou toda a queda como se nada tivesse acontecido. Então, por exemplo, se alguém entrou em coma por 2 dias, por 48 horas, no domingo, e acordou agora, na quarta-feira, no dia de ontem, praticamente o preço ficou o mesmo. Mas vocês lembram da volatilidade aqui desesperadora que foi isso daqui? A busca de liquidez, né? Então, a busca de liquidez, ela teve primeiro na semana passada, nesse dia aqui, uma busca de liquidez bilateral. Então, o mercado subiu, eliminou os apostadores de baixa, desceu na mesma velocidade, no mesmo dia, para pegar os apostadores de alta e simplesmente afunilou mais ainda, né? Ele fez uma busca de liquidez do Bitcoin. Nesse dia aqui, as altcoins elas não caíram muito. Nesse dia aqui, as altcoins não caíram muito. As altcoins caíram muito mais forte do que o Bitcoin nesse dia aqui, na segunda-feira. Tá? Segunda para terça-feira, as altcoins derreteram muito forte. E eu sempre falo para vocês, Bitcoins e altcoins, né? O Bitcoin tem uma volatilidade que é menor do que as altcoins, e as altcoins que as pessoas querem ganhar mais dinheiro, tentam ganhar mais dinheiro, né, com altcoin, elas não entendem o princípio básico de que a volatilidade das altcoins é muito mais forte, é muito mais violenta, tá? Quem quiser depois mandar perguntas pode mandar, e quem quiser mandar perguntas, hoje a live ela é aberta para todo mundo, mas ela é exclusiva os comentários para os membros desse canal, tá? Então torne-se membro deste canal que vale muito a pena. Então é o seguinte, pessoal, agora o que nós temos aqui? Nós temos um pullback, então nós temos uma alta, uma tentativa, um início, um ensaio de uma retomada de alta, que foi capturada já a liquidez abaixo, e o mercado fez um pullback para continuar subindo, tá? Então o mercado fez um pullback para continuar subindo. Na minha opinião, é bem mais provável que o Bitcoin volte a subir forte, e que as altcoins também. Mesmo que nós tenhamos mercado fazendo pullback ainda amanhã, tá? Mas na minha opinião, nós vamos fazer essa movimentação. E agora eu quero trazer um dado muito interessante. Inclusive, vocês têm dado em casa? Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, então, o tipo de obra de arte que o Bitcoin gosta de fazer. Tá? Então, a gente está no meio de uma lateralidade ainda. É uma alta com lateralidade, então existe sim a possibilidade de fortes manipulações ainda pela frente, ainda, na minha opinião, não acabou as manipulações, tá? Mas eu quero mostrar uma coisa legal aqui para vocês. No meu entender, o que eu acho que o Bitcoin tende a fazer? Eu vou pegar o dia de principal manipulação de preço, que foi aqui, e vou jogar para cá.
tá? Mostrei isso aí recentemente e vou encaixar essa movimentação exatamente no dia de manipulação que deu, tá? Então, por exemplo, olha esse gráfico aqui. Eu vou encaixar aqui, eu vou só aumentar aqui para a gente aumentar a dimensão e encaixar o que já aconteceu, tá? Então, a gente vai botar esse tipo de manipulação aqui. Esse é o tipo de manipulação mais provável que vai acontecer com o Bitcoin nas próximas semanas, tá? Em algum momento o Bitcoin ele vai querer fazer a realização. Quando que eu acho que ele pode iniciar essa realização? Na minha opinião, virada de dezembro para janeiro, perdão. Dezembro, o mercado, se ele for de alta, o mês. Se dezembro for de alta, é bem provável que em janeiro o mercado caia. Por que isso acontece? Porque geralmente nós temos alguns meses que são divergentes. O preço ele faz divergências em alguns ciclos do ano, tá? Então, geralmente se dezembro é positivo, janeiro é negativo, tá? Se junho é positivo, julho é negativo, ou vice-versa. Se julho for negativo, junho for negativo, julho tende a ser positivo. Se dezembro for negativo, for vermelho, janeiro tende a ser positivo, tá? Então, eles são meses antagônicos. Geralmente, cada ciclo são meses antagônicos. E nós temos um detalhe impressionante aqui, que é o seguinte. Percebam que a grande maioria das pessoas já está voltando a operar alavancado e colocando ordens de compra abaixo dessas barras. Da mesma maneira, tem muita gente que acredita que o mercado já vai derreter e também está colocando ordens aqui em cima. Então, como o mercado ele tá dentro de um arame farpado, as pessoas que não entendem do que elas estão comprando, do que elas estão fazendo, elas não estão conscientes de que, mesmo com toda a manipulação vista na última semana e nos últimos dias, provavelmente a manipulação ainda não terminou. Por quê? Porque não terminou. Porque ainda é um mercado lateral, por incrível que pareça. Tá? Por incrível que pareça, ainda é um mercado lateral. É um mercado que ele gosta de ficar, ele vai gostar de ficar entre 82 mil dólares e 10 mil dólares. Ele vai querer expandir, tá? Então, por exemplo, hoje a lateralidade ela se encontra aqui, nesse miolo aqui. O preço, quando ele vem para 90 mil, é um bom ponto de compra. Quando ele vem para 105 mil dólares, é um bom ponto de venda. Então, o mercado está dentro de uma lateralidade, ele vai respeitar isso. Quanto mais próximo de 105 mil dólares, mais próximo de venda a gente vai ver. Quem faz isso são os institucionais, corretoras que liquidam as pessoas, tá? Que detêm a maior posse do dinheiro e com isso elas conseguem fazer esse tipo de manipulação. E esse período aqui, ele leva-se às vezes 2 meses, às vezes 60 dias, tá? Em que ele fica nessa movimentação. Então, olhando como o comportamento de busca de liquidez acontece, se eu levar em consideração o hoje apenas, sem ver o que vai acontecer amanhã, porque eu não tenho uma bola de cristal para saber o que vai acontecer amanhã, eu entendo que o preço primeiro vai subir, e é justamente neste momento que ele vai subir, que se ele tiver dificuldades de continuar a forte alta, eu entendo que ele vai vir querer buscar para baixo, tá? E vai querer capturar rapidamente essa liquidez e aí sim retomar a alta que a gente acredita que vai acontecer para a expansão. Então, para quem é tartaruga, né? O que é tartaruga? É uma pessoa que comprou os tokens e não mexe, não fica mexendo no capital o tempo todo. Então, para as tartarugas, na minha opinião, para quem está segurando para o longo prazo, não há motivos para vender, não há venda, tá? Por quê? Ah, mas Augusto, você disse... Não, eu não disse que vai cair. Eu estou falando que o risco é muito grande de que possa vir cair após ele testar
acima deste canal lateral. São duas coisas completamente diferentes, que as pessoas na internet confundem o pode com o vai. Pode com o vai. São coisas completamente diferentes, tá? Então, para quem é tartaruga, para quem está comprado hoje, comprado na semana passada, comprado há 3 meses atrás, comprado há 5 meses atrás, como é o meu caso, eu não vou vender bosta nenhuma. Eu apenas não vou me alavancar. Eu não vou me alavancar, eu simplesmente não vou aumentar a minha ganância junto com o preço. O que eu quero dizer é, essa próxima alta do rompimento deste canal lateral, eu não vou me alavancar e não vou subir a minha ganância. Eu vou simplesmente atuar de uma forma passiva. O que é atuar de uma forma passiva? Eu comprei aqui e independente se o preço vai volatilizar para cima ou para baixo no médio prazo e ficar um mês subindo e depois um mês caindo, dane-se. Por quê? Porque eu não estou preocupado em vender Bitcoin a 86 e nem a 110. Eu estou preocupado em vender Bitcoin mais caro do que isso. Então eu não vou mexer nesse capital. E para quem é lebre? Bom, para quem é lebre, aí sim. Aí tem que tomar um cuidado, que é o seguinte. Aí tem que prestar atenção. Exemplo de que é uma lebre. Compra a cripto hoje e vende amanhã. Compra a cripto hoje e quer vender daqui a 2, 3 semanas. Quer tiros curtos, lucros curtos. Tá? Para quem é lebre, atenção. Tá? O que o mercado ele não pode fazer agora no gráfico de 4 horas, no momento em que ele perder essa lateralidade? Então, a primeira coisa a mais óbvia, né? Ele não pode perder os 90 mil dólares. Se ele perder, ele pode despencar até 78. Ponto. Tá? Se ele já vir cair direto. Então, se ele continuar corrigindo um pouquinho mais para segurar e depois voltar a subir, beleza. O mais comum é ele vir para cá, vem para 90 de novo, segura e joga o preço lá para cima de novo. E fica nesse lenga-lenga até conseguir estourar. Tá? Então, se ele vir para cá, aqui você tenta comprar ou tenta ter viés de compra e quando ele chega aqui você tenta ter viés de venda ou se caso ele romper, você pode realizar um lucro parcial. E realizar um lucro parcial é o seguinte: subiu, Augusto. Estou com 20% de lucro. Aqui talvez valha a pena realizar caso o gráfico mostre lá a seguinte configuração, tá? Que é isso aqui, ó. A seguinte configuração, aqui, ó. A seguinte configuração, que é você pega para cá, você joga para cá, você vê o preço romper parcialmente o topo anterior e joga para baixo e perde a mínima a mínima do movimento anterior. Aí você pode realizar. Tá? Aí você pode realizar porque a ideia, a tendência é o mercado fazer o mergulho para depois segurar e continuar subindo, tá? Mas o importante é você marca os topos. Então, por exemplo, você tem um topo aqui. E aí você vê como que o preço faz. Ele vem, rompe, ele vai fazer algum pullback em algum momento e ele vai retestar esse topo. Se ele retestar esse topo e perder essa mínima, aí sim vale a pena realizar. Tá? No gráfico de 4 horas, que é um gráfico mais de curto prazo. Porque daí sim ele vai vir fazer aquela busca de liquidez abaixo aqui dos valores mencionados anteriormente. E o que eu acredito que vai acontecer? Eu acredito que vai acontecer exatamente isso, tá? Por quê? Porque nós temos um gap em 78 mil dólares a 80 mil, e eu acho que ele vai ser fechado daqui uns tempos. Quando? Não sei. Pode ser que seja final de dezembro, janeiro ou fevereiro, não sei. Eu sei que quanto mais ele disparar daqui, mais no momento em que ele lateralizar em um novo topo, maior vai ser a probabilidade dele despejar de verdade um grande valor e buscar o fechamento daquele gap. Porque hoje a nossa maior ameaça é o gap. E o gap é um rastro institucional onde o preço vai querer voltar em algum momento no futuro.
Às vezes, essa volta leva 2, 3 dias e o preço já volta. Nesse caso aqui, não teve volta até agora. Então, eu entendo que o mercado está andando numa direção exatamente muito semelhante àquela que a gente já viu aquele tipo de manipulação acontecer em 2023, onde o preço ele simplesmente lateraliza, vem para cima, vem para baixo, busca essa liquidez e todo mundo fica em choque e depois o mercado dispara e continua forte alta. Porque é assim que funcionam as ondas do Bitcoin nesse ciclo. Tá? É assim que funciona o Bitcoin neste ciclo. Tá? Esse é o problema. Então, a gente agora, dentro do arame farpado, a gente tem que ficar ligado que a forma como ele vai sair do arame farpado traz para nós alguns riscos. Tá? E aí eu entendo que a gente pode ter um toque sobre venda, ou pelo menos um toque na região 50 do RSI no gráfico diário.